passava de imediato a palavra ao meu colega João Loureiro, que poderá sintetizar e fazer algum comentário e colocar algumas questões para iniciarmos. Eu nem vou sintetizar aquilo que eu vou fazer, porque esta conferência é de ex-ministros, eu não sou ex-ministro e, portanto, acho que isto deve ser, o palco deve ser para eles. Eu começaria apenas por, digamos, acentuar algo que o professor Teixeira dos Santos aqui referiu. É uma feliz coincidência, de facto, termos aqui 3 ex-ministros que, digamos, tiveram, digamos, em momentos históricos, de facto, da participação do processo de integração de Portugal na União Monetária. Em 1992 aderimos ao Sistema Monetário Europeu, era então o Ministro das Finanças, o professor Braga de Macedo, era Governador do Banco de Portugal, o professor Miguel Beleza. Depois, em 99, quando entramos formalmente no euro, era Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, o professor Fernando Teixeira dos Santos, e, portanto, de facto, temos aqui gente que fez história, portanto, naturalmente que a palavra deve ser dada a eles. Não esqueça aquele ali, da primeira fila. Também. O Dr. Pina Moura. Por cima é do Porto. Também o Dr. Pina Moura, justamente. Eu já agora aproveitava também para fazer um bocadinho de história sobre aquilo que a Faculdade de Economia faz relativamente a este tipo de assuntos. E seguramente, nomeadamente o professor Braga de Macedo e o professor Teixeira dos Santos lembrar-se-ão, o Dr. Miguel Beleza muito provavelmente não, está a fazer para a próxima semana 18 anos que se reuniu um conjunto alargado de economistas aqui, precisamente neste salão, em que o tema da conferência era Portugal e a integração monetária europeia. Esteve presente o professor Braga de Macedo, que tinha acabado de ser ministro, penso no final de 93, portanto, isto foi em abril de 94. Teve o professor Teixeira dos Santos, que na altura imagino que me sonharia que em breve iria ser secretário de Estado, e mais adiante já sonhava. Não. Okay. Em 94 estava longe de sonhar. 94. Era um grande historiador económico, continua a ser, se me permite. O professor Miguel Beleza era, na altura, Governador do Banco de Portugal, foi convidado, já não me recordo se era para abrir ou encerrar a conferência, aceitou, no próprio dia de manhã, não pôde vir por uma razão muito simples. Nessa altura, estávamos perante uma crise financeira, tal como aquela que temos hoje, embora de um outro tipo, que era o escudo estava sob forte ataque especulativo, e recordo-me naquele dia a taxa de juro de referência, não me lembro se era há 3 meses, subiu para 40 e tal por cento, assim um aumento enorme de 15 pontos percentuais ou algo de género. Portanto, apenas para recordar que, de facto, a Faculdade de Economia está presente em alguns momentos, digamos, mais críticos e assinala justamente desta forma. E, portanto, não querendo, de facto, tomar o tempo dos nossos convidados, eu talvez apenas, aqui o meu papel fosse talvez, digamos, lançar uma ou duas questões, digamos, para fazer a rampa, seguramente com o tipo de questões que a audiência terá para fazer. E as questões, e nomeadamente pensando, digamos, naquilo que é o tema, o título desta sessão, que era Tem a União Europeia futuro no atual desenho, e depois fala-se da questão se é com os atuais membros, nomeadamente a União Monetária, o papel do Banco Central Europeu, etc. Eu, de facto, há duas questões que me preocupam e sobre as quais, aliás, o professor Teixeira dos Santos, digamos, debateu com alguma profundidade, que é, para todos os efeitos, nós estamos a viver, o euro está a viver uma crise. Conforme ele disse, e muito bem, digamos, é uma crise que é dita dívida soberana, mas quando nós comparamos, de facto, a dívida pública dos países da área do euro, como, por exemplo, dívida soberana dos Estados Unidos, para falar de uma economia de grande dimensão, ou por maior razão do Japão, alguns de vocês eventualmente não saberão, mas o Japão tem uma dívida pública que representa 200% do PIB. E, portanto, é um valor, digamos, o dobro, em termos de rácio, praticamente o dobro daquilo que é a dívida pública portuguesa, pegando no caso português. Portanto, efetivamente, digamos, a questão que se coloca é que, nomeadamente, esses países têm uma moeda própria e, portanto, têm formas, digamos, mais simples de ultrapassar aquilo que, obviamente, não acontece na área do euro. Então, nós vivemos uma crise e eu acho que há duas questões que são muito importantes e, portanto, eu colocaria, digamos, à consideração de qualquer um dos três, se assim entenderem, digamos, eventualmente emitir a opinião sobre estas duas breves questões. Uma é, na minha perspectiva, a crise do euro, a crise que o euro vive de curto prazo, não terminou com esta questão do perdão parcial, por parte dos privados, da dívida pública grega. A percepção que eu tenho, e que tem muita gente, é que isto não é suficiente relativamente à Grécia para pôr, digamos, a Grécia nos carris, levantando a questão como é que isto há de ser resolvido. E, portanto, depois todo aquele tipo de contágios que se forma, quando um país em mais dificuldades, digamos, os mercados começam a reagir, depois há efeito de contágio para outros países
também mais débeis, digamos, o que é que seria, na vossa perspectiva, uma solução para definitivamente se enterrar a situação que vivemos de curto prazo? Depois, outra questão é como é que podemos prevenir, o professor Teixeira dos Santos, de facto, digamos, falou um pouco sobre isto, como é que podemos prevenir no futuro que situações destas voltem a ocorrer? Digamos, essa é a forma de facto termos uma união monetária duradoura e de facto, digamos, termos uma moeda única que sobreviva durante muitos e muitos anos. E aí há aquela questão, que é aquilo que foi, no fundo, subscrito por um conjunto de países, há de ser agora ratificado, que é a questão do Tratado Orçamental. E a minha pergunta é, será o Tratado Orçamental, digamos, a solução para, de facto, digamos, este tipo de problemas? O professor Teixeira dos Santos referiu uma série de questões e que são relevantes e, digamos, um conjunto de remédios, digamos, para a solução que temos. Apesar de tudo, não nos podemos abstrair da realidade. E a realidade é que, claramente, a Alemanha, digamos, não alinha num maior esforço orçamental e, claramente, não alinha hoje, como não alinhou ainda na preparação para o euro, para a criação, digamos, de um sistema federal em termos orçamentais. E, portanto, estas eram, rapidamente, as questões, se quiserem, de facto, fazer algumas considerações sobre isso. E, portanto, eu prometo que não falo mais. Muito obrigado. Questões pertinentes, não sei se... Eu recordo só que os países da coesão eram um pouco os países de Portugal, a Grécia e a Espanha. Não é? Irlanda. E a Irlanda também. Os quatro que naturalmente estão em dificuldades maiores no momento. Eu era um ponto de ordem à mesa, porque acho que devíamos ouvir o povo. E depois, no meio, entremeávamos com respostas às perguntas do nosso querido João Loureiro. Porque senão eu receio que estejamos a criar aqui um fosso ainda maior do que existe já entre aqueles que falam e aqueles que ouvem, mas se calhar cada vez menos. Não sei, é uma sugestão, mas não vejo isto como populismo, porque não é populismo. Se algum dos ex-ministros quiser, de facto, responder, na última vez nós fizemos um modelo em que as pessoas... A minha intenção era lançar a ponte para a plateia. Portanto, podemos reunir um conjunto de questões. Aliás, estão aqui dois jovens macroeconomistas, o Paulo Mota e também lugar aos mais jovens, para poderem interferir, o Rui Henrique Alves, e, portanto, e além disso, depois os estudantes poderem intervir e colocar questões, e reunir-se um conjunto de questões e depois responderiam de forma articulada, tentando também responder. É isso. Se acharem bem. Devolver. Eu não sei, a palavra ao povo. Era um bocado. Ao povo, exato, eu acho que sim. Preciso é passar, se faz favor, o microfone, então, para o... Mas também há ex-ministros do povo. Este não pode ficar calado. Isso aí, eu não saio daqui, não volto para Lisboa enquanto não ouvir Mas costuma conversar com ele todas as quintas-feiras. Todas as quartas-feiras conversa com ele também. Eu chamo-me Paulo Mota, sou professor aqui da Faculdade de Economia e gostava de fazer esta questão. Após a recente crise financeira que começou em agosto de 2007 e na sequência de uma tímida política orçamental e monetária expansionista, sobretudo orçamental, como reação à crise, criou-se esta ideia de que a macroeconomia é pouco importante, que os instrumentos macroeconómicos como a política monetária, a taxa de câmbio, a política orçamental são de facto pouco relevantes e que tudo se resolve com medidas do lado da oferta, com reformas estruturais. Ora, esta ideia é uma ideia europeia, porque não é isto que é feito nos Estados Unidos, não é também isto que é seguido na Inglaterra, e mesmo noutros países como a Suíça, por exemplo, que reagem a uma valorização da moeda na sequência de uma fuga para a moeda forte, com alguma desconfiança no euro, com política cambial. E esta questão dos instrumentos cambiais é sobretudo importante porque sabemos que não existem as transferências dentro da União Europeia, portanto não existe essa solidariedade que poderia compensar a falta dos mecanismos macroeconómicos. Certo que nós não temos essa independência para seguir política fiscal, política orçamental expansionista, mas deveríamos certamente ter a possibilidade, dentro da União Europeia, opinar sobre a tal política monetária que é seguida pelo Banco Central Europeu e pela política orçamental que é seguida pelos países que teriam margem para a conduzir, como a Alemanha, e o professor Miguel Beleza referiu essa situação. E uma vez que estamos neste impasse, temos aquilo que o Paul Krugman referiu aqui há pouco tempo, aqui em Portugal, estamos numa armadilha monetária.
E por mais que gostemos do projeto do euro e acreditemos no projeto do euro, e eu também acho que uma saída ordenada seria difícil, a verdade é que estamos nesta armadilha e a história económica mostra que estes regimes de câmbios fixos com estes mecanismos não têm sobrevivido. Obrigado. Obrigado. Não sei se continuando. Boa tarde aos três, Rui Henrique Alves, também aqui da Faculdade de Economia do Porto. Eu deixaria duas notas muito rápidas que podem também servir para a reflexão, notas, perguntas. Em primeiro lugar, a reflexão que o professor Teixeira dos Santos trouxe aqui, devo dizer, estou completamente de acordo, nomeadamente no diagnóstico que faz de que a falta de convergência real é o elemento fundamental para perceber a situação de crise que atualmente atravessa a União Europeia, particularmente a zona euro. A questão que eu lhe queria deixar, particularmente a si, mas também aos outros, é esta, há 20 anos atrás, que essa questão, como aliás referiu, já se discutia. E a percepção que havia, ou se calhar o sentimento maioritário que houve na altura, era que a convergência nominal acabaria por arrastar a convergência real. Como nos mostrou, se calhar a convergência nominal acabou por ajudar à divergência real. E voltamos então à estaca zero de que falava. Neste momento, numa situação mais complicada, é que há instrumentos que deixaram de poder ser utilizados para tentar essa convergência real. E, portanto, a questão é, sobretudo, os mais débeis, por onde é que saem? O professor referiu, e bem, que esta já não é uma questão de esforço somente nacional. Sem uma ajuda europeia não vamos lá. De que tipo de ajuda europeia está a pensar? A segunda nota que eu deixava tem a ver também com um debate que já vem, pelo menos também aos mesmos 20 anos, que é a questão de até que ponto se pode avançar numa integração económica e monetária sem haver um correspondente ao nível do pilar político. E esse nível, a União Europeia continua muito longe. E os factos mais recentes não parecem apontar muito para que esse pilar vá ser reforçado. O famoso tratado orçamental que o professor João Loureiro há pouco referia, não vejo que traga substanciais novidades, a não ser a ideia de que a disciplina orçamental é importante. Ou seja, vamos continuar na mesma linha da disciplina orçamental, da estabilidade dos preços, etc., e o resto. E a questão do crescimento e da economia real. Era isso que eu gostava de deixar. Muito bem. Acho que é um grupo já de questões muito alargado, que não sei se quem poderia... Numa segunda ronda voltaríamos. Acho que já há um leque alargado de questões colocadas. Quer colocar agora a sua opinião? Aquele homem quer falar, mas quer que a gente o convide, explicitamente. Eu não pedi a palavra, mas... Uma pergunta... Eu não pedi a palavra, não pedi a palavra. Eu ia sugerir que falasse numa segunda ronda, daí estar a... Está bem. Okay. Mas faz favor, então, se quer colocar... Não, mas sim, com certeza. Não, vamos ver. Acho que os temas já discutidos, e principalmente alguns que estão a ficar sobre a mesa, fazem parte de um longo rosário que não deve ser deitado para o caixote do lixo da história. A periodização da ação política feita, digamos, sob a pressão e sem se resistir à pressão dos arranjos políticos de conveniência é, acho eu, um mau caminho do ponto de vista da análise económica, do ponto de vista da tentativa de melhor explicação de um processo que é um processo que não terminou e é um processo em relação ao qual todos nós, julgo eu, a esmagadora maioria dos presentes, estão absolutamente dispostos a dar as mãos e a exercerem ou utilizarem a força política que dispõem ou a força da sua própria opinião para, digamos, que esta frente, sem sentido frentista, mas que esta frente de mobilização de vontade política para um projeto que é o projeto da União Europeia com uma moeda única, com uma moeda própria, melhor dizendo, está em causa. A verdade é que está em causa, e está em causa de uma forma à qual não podemos fugir, isto é,
foi-nos entregue, é aplicado num sentido, digamos, geral, foi-nos entregue um processo que foi o processo da construção da moeda única. Esse processo foi bem seguido e bem conseguido, e 10 anos depois há quem defenda que falhamos. Eu acho que não falhamos. Acho que estamos enfraquecidos nessa frente. Mas não dá para reescrevermos a história, nem que seja através de datas. Esse é um ponto muito, muito importante e relevante. Cada um tem as suas próprias experiências, participou a diferentes níveis nessa experiência exaltante, nessa experiência, digamos, que foi e continua a ser uma referência para a construção de uma Europa unida, plural, progressista, democrática. Portanto, tudo isso é, em formas diferentes e em graus diferentes, julgo eu, que a opinião política que sobre a moeda única nos une. Agora, eu devo dizer com toda a franqueza o seguinte: não me agrada uma metodologia de historiografia em que as datas importantes, positivas ou negativas, partam da parte em que eu participei nessas situações. Isto é, eu tenho plena consciência de que a construção europeia, e particularmente a construção monetária europeia, foi um grande passo e continua a ser um grande caminho a ser seguido. Agora, não chegaremos lá e voltaríamos a fracassar mais ou menos pelas mesmas circunstâncias que aqui estão a ser utilizadas, se eu, vou absolutamente fantasiar, mas espero que me perdoem a fantasia, se eu viesse para aqui dizer-vos assim: eu entrei no Ministério das Finanças no dia tantos de tal de 1999. Pronto. E a partir daí escrevo a minha história, ou como agora se diz, a minha narrativa sobre essa questão. Não irei por aí, tenho todo o gosto em vir a estes debates e a outros debates que haja. Teria imenso gosto em que pudéssemos, numa outra sessão, discutir e ver os ângulos que hoje apenas aflorados nesta matéria, mas, digamos, para se discutir, a sério foi o que se esteve a discutir, mas para se discutir, além de a sério, completamente a questão. Nós, com isso, daríamos um contributo muito importante, até porque, de facto, as pessoas que integram este não grupo, isto é, ou seja, as pessoas que integram este painel e os outros que houve antes, são pessoas credíveis, são pessoas que, mesmo quando falharam, procuraram, digamos, que as coisas não se desestruturassem completamente, e é essa herança que o Teixeira dos Santos, de uma forma mais sistemática, nos trouxe aqui, dando a sua dele opinião, numas coisas concordarei, noutras não, dando a sua dele opinião sobre, digamos, neste percurso de quase 15 anos, daqui a pouco, se puder, digamos, fazer uma avaliação mais profunda, mas uma avaliação que tem que ser uma avaliação dinâmica, porque também vos quero dizer com toda a franqueza, eu acho que a situação atingiu tal proximidade de pontos fronteira, de pontos limites de uma situação que queremos continuar a ter sob comando, mas que se pode perder, e, portanto, digamos, a consolidação do que positivo foi feito neste domínio, quanto a mim, merece ser salvaguardada, e a melhor forma de a salvaguardar é falarmos e, principalmente, pensarmos com verdade e sobre a verdade dos acontecimentos. Todos nós, se quisermos, não quero dizer meter a mão na consciência, porque isso é uma frase que pode parecer muito moralista, mas todos nós quisermos fazer um exame retrospectivo sobre a nossa própria atividade e as nossas próprias opções nesse domínio, havemos de chegar à conclusão de que as partes da condução das políticas mais difíceis e menos populares, para não dizer de alguma forma bastante impopulares,
foram, digamos, ou eram questões sempre, ou quase sempre, subestimadas, mesmo por pessoas com grande grau de responsabilidade. Não é por qualquer fenómeno de narcisismo que eu vou, uma vez mais, a propósito disto, sublinhar um facto que ocorreu, um conjunto de factos que ocorreu e que se iniciou com a tentativa ou não de, em junho, julho de 2001, se iniciar um processo, digamos, de consultas entre especialistas, a maior parte dos quais, aliás, correspondem a pessoas que estão hoje, e as poucas que não estão, julgo eu, que se deve também, fundamentalmente, à infeliz razão de já não estarem entre nós e, portanto, não poderem dar essa participação, mas essa famosa, ou pelo menos assim tomada, reunião no Ministério das Finanças em junho, não sei o dia, mas foi 15, foi 16, não interessa, de 2001, tinha e apresentou, da parte do responsável político, na altura eu, aos governadores, aos ex-governadores do Banco de Portugal e ex-ministros das Finanças que estavam previstos, apresentou e representou um esforço para se discutir e aprofundar a séria discussão política, como hoje aqui se está a fazer. E a verdade é que não houve vontade política de que esse trabalho fosse feito naquele tempo e sem ser necessariamente a reboque de mais uma batalha política entre os dois principais partidos do nosso sistema político. Portanto, eu acho bem que se discuta a verdade em toda a sua profundidade. Não para retirar desse debate nem conveniências, nem digamos, o exacerbar de manifestações mais ou menos desequilibradas de vaidade pessoal. Não é de maneira nenhuma disso que se trata, mas trata-se, do ponto de vista até histórico, de saber porquê. O que aconteceu nesse domínio preciso. Porque é que, porventura, desse falhanço, resultou o atraso numa análise que ainda hoje não está feita e cujos contributos que apareceram aqui são muito positivos, mas que importa serem tomados, digamos, em maior profundidade. Insisto, não por qualquer exercício narcisista, não por qualquer, digamos, mania de estar a ver desvios neoliberais, onde, ao fim e ao cabo, não existe outra coisa que não seja a capacidade de reflexão de cada um de nós e o empenho de cada um de nós, portanto, na solução, ou pelo menos num problema que poderá contribuir e muito para um futuro melhor para Portugal e para os portugueses, ou um futuro muito, não quero qualificá-lo de muito mau ou muito negativo, mas de muito preocupante para o comum dos nossos concidadãos. Eu creio que todos nós temos consciência de que o falhanço da União Económica e Monetária atingirá muita gente, atingirá muitas instituições, mas como se está a ver pela pequena amostra do ajustamento que está a ser feito, e bem feito, a verdade é que essa capacidade de assumir a necessidade que há um capítulo, digamos, de páginas que nunca foram abertas e que nunca foram lidas nesse período, esse trabalho, de facto, tem que ser relançado, insisto uma vez mais, não por qualquer exercício de narcisismo, mas por uma questão de necessidade e honestidade, tanto em relação à ciência económica, como em relação aos 10 milhões de cidadãos portugueses, aos quais nós sempre dissemos, todos nós sempre dissemos, e constato com grande alegria que todos nós, quase todos nós, hoje também disseram, que é a de olhar para a frente, querer ir para a frente, superar os erros do passado, com o euro, com a União Monetária, e, portanto, esse é um salto histórico que nós não fomos capazes de dar com sucesso até agora. Não digo que o tempo passado e o tempo perdido nesse domínio não possam ser recuperáveis, eles podem ser recuperáveis, mas com determinação política, com verdade política
e com espírito, digamos, de mobilização e de união entre todas as forças e personalidades que querem simplesmente fazer uma coisa que é absolutamente histórica. E essa coisa é tornar e fazer de Portugal um dos membros, não o único, nem o principal, mas um dos membros, digamos, para quem e de quem os nossos filhos, os nossos netos e para além dos nossos netos possam um dia dizer que os seus familiares de agora deram essa contribuição para o país e deram essa contribuição para a cidadania nacional e a defesa da identidade nacional. Há uma grande confusão que nem sempre é... Peço desculpa, eu estou a ser um bocadinho prolongado, mas eu vou já acabar. Há elementos que mostram que a União Económica e Monetária, mesmo num contexto muito grave da sua afirmação e da sua ação política e monetária, essa ação é tomada a sério por todos aqueles que diariamente trabalham no Banco Central Europeu, decidem no Banco Central Europeu, nos Estados nacionais portanto, em muitas... Ou seja... Joaquim, a juventude está a emigrar, estão a ir lá para fora. Pois! Não, estou-lhe a dizer, estou a vê-lo. Não sei, a vê-lo não é assim, mas os outros estão a sair cada vez mais depressa. Não, isso estão Será que há um incêndio aqui? Não. Estamos na boate. Nós estamos numa boate. Não, isto é apenas uma maneira delicada, e que eu agradeço, de me sugerirem que o que eu tinha a dizer já está dito. Eu percebi. Eu percebi. Pronto, mas já também... Ok, sim senhor, percebeu, ainda bem. Faço adiantado da Bom, hora, de facto. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Ok. E depois do povo, não sei se está saciado, do povo ter falado, se devolvia a palavra ao professor Braga de Macedo. Mas eu já perdi a vez, Sr. Reitor. Eu já perdi a vez. Eu depois respondo ali às duas perguntas da juventude, que foram bastante interessantes, mas acho que talvez me resguardasse, porque agora estamos na boate em Luanda e, portanto... Também. Mas começa tu, que és mais novo. Eu preciso trazer o microfone. Eu não queria acrescentar muita coisa, vou pegar só numa pequena questão, que é, para mim, qualquer solução no curto prazo, ou um pouco mais longo prazo, passa necessariamente pela Alemanha. E passa pela Alemanha transmitindo aos credores que, de uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo, acabará por pagar uma parte substancial daquilo que eventualmente seja default dos outros membros. Agora, eu recordo-me, e toda a gente se recorda, de que desde, digamos, a Segunda Guerra, a Alemanha beneficiou, e a Europa, de uma sucessão de chanceleres particularmente ilustres e com uma visão particularmente profunda, que fez com que a Alemanha, na prática, em muitas ocasiões, por exemplo, contra o general de Gaulle por diversas vezes, tenha construído a Europa, mesmo sabendo, ou tenha contribuído fortemente para a construção da Europa, mesmo sabendo que teria que pagar uma parte substancial desse esforço. Neste momento, e tentando ver o que é que a gente vê pelos jornais, e pondo no lugar de um contribuinte alemão, bom, há quem diga que a Alemanha ganha imenso com a zona euro. Talvez, mas não é evidente para um contribuinte alemão. Eu próprio não acredito que não houvesse maneira da Alemanha ter uma taxa de câmbio parecida, sem ser com o euro. Poderia ter lá chegado de outra forma qualquer. E por isso, mais uma vez, os alemães vêm de um esforço muitíssimo grande para financiar a unificação. Eu creio que é o chamado imposto de solidariedade, enfim, o conjunto
das transferências de uma manhã para a outra é pelo menos da ordem de grandeza do PIB português durante uma série de anos. Por isso mesmo, pondo mais uma vez nos sapatos de um contribuinte alemão, eu teria grande dificuldade em achar bem que a Alemanha corresse o risco, sem mais. E se tivéssemos um chanceler como a chanceler Kohl, ou como a chanceler Adenauer, ou como a chanceler Willy Brandt, enfim, ou o chanceler Helmut Schmidt, ou outro parecido, talvez ele fosse capaz de puxar o povo alemão. Não me parece que isso aconteça agora. Portanto, só vejo alguma hipótese disto acontecer se o contribuinte alemão, mais uma vez, e o Tribunal Constitucional, que de vez em quando resolve, tal como os tribunais americanos, dizer que manda em mais do que a Alemanha, que o risco de terem que pagar uma fatura muito elevada é pequeno. Isso significa, de uma forma ou de outra, que os países sejam solventes, de preferência sem ser preciso um apoio muito grande, e que tenham um orçamento também que não leva à conclusão que não há solução sem um enorme perdão da dívida. Eu, como há pouco disse, olhando para a situação que existe e para muita ruído acerca da eventual saída ou não do euro, como há pouco disse, a circunstância que eu vejo mais provável para que um país tenha que sair é, por razões de default ou por vários outros, o Estado ficar, em termos práticos, sem dinheiro. Foi o que, aliás, nós já vimos que por alguns ministros podia acontecer. Isto é, o Estado não pode cobrar mais impostos, não pode pedir emprestado nem dentro nem fora e, portanto, não consegue pagar o quê? Tudo. Não consegue pagar a dívida, nem os salários, nem as pensões. Se isso acontecer, só vejo o Estado em causa recuperar a possibilidade de pedir emprestado ao Banco Central, ou seja, imprimir moeda como nos maus velhos tempos, ou então, como diria o Jorge, quebrar a moeda, como fariam os nossos reis, quebrar a moeda, isto é, fazer mais moedas de ouro do que as que comece, corresponde a um financiamento monetário, penso eu, da economia. Resumindo, concluindo, e não durante muito tempo, não penso que seja legítimo nós pensarmos numa solução que tem que vir necessariamente do contribuinte alemão, sem darmos algumas garantias, nomeadamente de solvabilidade. Devo acrescentar que para este exercício, patetices como uma greve geral de há poucos dias só atrasam. Bem, obrigado. Não sei se o Jorge quer... Falava em último, não lhe parece? Acho que sim, acho que ficava bem agora. Tá bom. Eu ainda não cheguei à minha vez, acho que aqui Muito nada a responder à ok. juventude. Não, eu procurarei também responder a alguma destas questões, com algumas reflexões. Eu na apresentação que fiz, eu procurei essencialmente evidenciar que por detrás da crise que vivemos agora existe um problema de fundo que não foi resolvido quando foi concebida a arquitetura da moeda única. Por isso, o tal usar o termo o regresso à estaca zero. Isto é, há um problema que, por razões políticas, na altura, não foi resolvido. E recordo que aqui há uns meses ouvi o Jean-Claude Juncker numa conferência na Gulbenkian, em Lisboa, em que ele falava nisso. E até dava a entender, porque ele anda aqui há muito tempo, há muitos anos, de facto, ele é o verdadeiro decano. Exato, e ele deu a entender até que na altura houve problemas políticos para avançarmos com uma política monetária única, mas no domínio orçamental havia resistência e a solução é que está no tratado, mas um bocadinho com a ideia que isto iria evoluir. O que é certo é que não evoluiu. E o Pacto de Estabilidade teve os seus sobressaltos, não vale a pena agora aqui estar a fazer a história, serviu e foi, perdoa-me a expressão, uma muleta importante durante estes anos,
mas não resistiu ao acumular no fundo de tensões que as disparidades existentes entre os vários países e que vieram ao de cima na resposta à crise que vivemos desde 2007, com consequências diferenciadas, porque o choque foi um choque verdadeiramente assimétrico. Essa crise, sendo a mesma crise para todos, teve consequências diferentes nos diferentes membros da zona euro e, nesse sentido, teve a natureza de um choque assimétrico com consequências diferenciadas. E os países que, historicamente, com maior fragilidade, ficaram mais fragilizados no rescaldo da crise. Portanto, eu acho que nós temos aqui dois problemas a resolver, que é um problema que é o de ultrapassar a situação atual, que é um problema de um curto prazo, e é o resolver este problema de fundo, que, como dizia o Rui, o professor Rui Alves, há 20 anos que falam disso, e que andamos aqui a falar em reformas, etc, etc. É verdade. Agora, há uma coisa que nós aprendemos. E, por exemplo, Portugal tem uma boa experiência nisso. Nós temos feito grandes reformas neste país, mas sempre quando fomos obrigados a fazê-las. Isto é, nós fizemos reformas nos finais dos anos 70, fizemos reformas importantes no início dos anos 80 com a crise, fizemos reformas com a entrada na União, na Comunidade Europeia, para a adesão, fizemos reformas para entrar no SME, privatizamos, liberalizamos. Nós fizemos inúmeras reformas. No meu entender, falhamos no mercado de trabalho. Pouco se mexeu no mercado de trabalho. Mas, de resto, nós, e na Justiça, tem razão, nós, de facto, fizemos grandes reformas. Mas fizemos reformas porque houve uma condicionalidade externa que nos obrigou. E eu acho é que nós falhamos nestes anos da moeda única porque não houve condicionalidade suficiente para os Estados-membros da moeda única para avançarem com as reformas necessárias. Falou-se muito em reformas estruturais, a Agenda de Lisboa, agora a Estratégia 2020, mas isto, desculpem-me a expressão, tem sido muito blá, blá, blá político. Mas, em termos de concretização, pouco concretizamos. Eu recordo, há 10 anos atrás, ou um pouco mais, quando se falou na Agenda de Lisboa, nós queríamos estar agora à frente dos Estados Unidos. O que é que se passou? Que mecanismos foram postos em marcha para coordenar a política, para fazer com que os países, de facto, implementassem as políticas? E é aí que eu acho que a Europa falhou. Porque fala em coordenação de políticas, mas não faz coordenação de políticas. Porque eu acho que a coordenação de políticas obriga, no meu entender, a condicionalidade. E tem que haver mecanismos que forcem os países a avançar com as políticas. E isto é importante no domínio orçamental. E eu acho que o problema que nós temos agora, e que tem a ver com a crise, os mercados têm a percepção que nós somos frágeis no domínio orçamental. Somos frágeis porque os países estão fragilizados com a crise, pelas várias razões que há pouco expliquei, e somos frágeis porque não há, a nível comunitário, lenders of last resort que permitam acudir de forma adequada para ultrapassar esta situação. E eu acho que esse é o problema da Alemanha. Eu compreendo a Alemanha, devo dizer. Porque a Alemanha tem a percepção que, ao fim do dia, serão eles que vão ter que passar o cheque, mas que é garantias, como dizia aqui o Miguel Beleza, que é garantias. E eu acho que nós temos que perguntar não o que é que a Alemanha nos tem que dar, mas temos que nos perguntar também o que é que nós temos que dar aos alemães. E eu acho que isto vai passar, necessariamente, por criar um contexto ou um arranjo institucional a nível europeu de maior condicionalidade aos Estados-membros. E passa pela política orçamental. E as mudanças que têm vindo a ser feitas no Pacto de Estabilidade são um exemplo disso. Agora, o Pacto Orçamental mais recente, portanto, o aspecto mais visível é o do déficit de 0,5% em termos estruturais, em termos imposto por lei, são garantias que a Alemanha quer para poder dizer, bem, eu ao fim do dia se calhar passo o cheque, mas não estou para correr o risco de que a história se repita. E, portanto, nós temos que dar avanços decisivos neste domínio, no quadro orçamental,
É o semestre europeu. Eu acho que os países não podem fazer os orçamentos a seu belo prazer. Há bocado alguém dizia, a liberdade de gastar acabou. A liberdade de gastar acabou. E, portanto, vamos precisar de um quadro de maior condicionalidade, onde, se nós quisermos, eu disse isso imensas vezes em ecofins, em eurogrupos e aos meus colegas do governo, disse-o várias vezes, se nós queremos que a Europa partilhe o risco que existe neste momento e o nosso risco soberano, que o nosso risco seja partilhado, nós temos que partilhar com eles as nossas decisões. Temos que partilhar com eles as nossas decisões. E não podemos pensar que eles estão aí para ajudar e nós não temos que prestar nem justificar as medidas e as opções de política. Portanto, e esta é a grande mudança que eu acho que vai ter que ocorrer na Europa. Agora, penso que, no imediato, nós estamos a avançar com um programa de reformas, como o Jorge há bocado referiu, estruturais. Elas foram negociadas, devo dizer, bati-me por elas durante muito tempo. As condições de crise obrigaram-nos a aceitar avançar com essas reformas e é no quadro dessa condicionalidade que há vontade política para avançar. Só que eu acho que esta condicionalidade não pode ser em ambientes excepcionais, acho que tem que ser um elemento estruturante em termos europeus. A questão da disciplina orçamental, eu acho que é importante. A questão da regra orçamental, eu acho que é importante. Eu, na proposta de lei que preparei, e tive a oportunidade de preparar e de enviar para o Parlamento, aliás, o João colaborou e ajudou também neste domínio, a nível técnico, para a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, a criação do Conselho das Finanças Públicas, a introdução de uma lógica plurianual de orçamentação, a introdução de regras orçamentais quantificadas, já foram avanços importantes que foram introduzidos na Lei de Enquadramento, mas eu acho que é preciso mais neste quadro. Portugal, infelizmente, não tem uma boa reputação neste domínio. Não tem, eu digo aqui aos meus alunos, foi importante, e devo dizer que como ministro, cheguei a 2005 com um déficit na ordem dos 6%, foi importante sair do procedimento de déficit excessivo, chegar ao final de 2007 e dizer, olha, o déficit está em 2,7 na altura, agora já foi revisto, houve revisões. E por isso eu acho que Portugal não pode hesitar na adoção de uma regra que seja credível, aplicável, não é para ficar no papel, como já o Miguel há pouco referia, porque nós precisamos de mudar a nossa imagem externa e de ganhar esses elementos de credibilidade. Portanto, eu acho que o dilema que temos agora é resolver esses dois problemas. É os problemas agora de apoio imediato, de emergência, mas construir as bases, ao mesmo tempo, desta nova governação, e acho que tem vindo a ser dado passos importantes. Esqueci-me de referir, é importante referir, na questão das políticas económicas e dos desequilíbrios da convergência. Agora, o novo procedimento dos desequilíbrios económicos que foi introduzido é um elemento e vai ser um elemento importante. Mas tem que ser uma coisa forte, credível. Tem que ser a doer. Porque senão arriscamos a que a pedra venha outra vez para aí abaixo e depois não sei se haverá gente que tenha vontade de voltar a empurrar pelo monte acima. Muito bem. Para fechar então o debate com a sua intervenção. Então eu fechava com 2 pedidos de desculpa, com atenuantes, antes das reações aos jovens, que incluem, aliás, os meus parceiros de painel. Como governante, de facto, o Tratado de Maastricht não inclui um mecanismo de gestão de crises. Existe na União Europeia, mas não existe para os países da moeda única. Foi uma visão federalista, ambiciosa, um pouco naive, que na altura Portugal era o bom aluno, não me ocorreu, de facto, puxar. Eu vinha da Comissão Europeia, devo pedir desculpa. E essa desculpa inclui também, evidentemente, a desculpa ao meu representante pessoal na altura, que atualmente é ministro, para não criar aqui dificuldades a nenhum de nós. Portanto, primeira desculpa, de facto, para um país como o nosso,
e eu que tinha trabalhado com a Grécia e visto a importância da condicionalidade na prática e não na teoria, não ter puxado mais. Porquê é que eu não o fiz? Eu ainda me lembro, como se fosse ontem, do Trichet, que até há pouco tempo foi importante figura europeia, de quem sou amigo, já nessa altura. Estava no Comitê Monetário, eram os tais alternates, os temíveis alterados, como nós, que éramos principais, os chamávamos. Falou-se de uma situação à volta da crise, porque era uma crise cambial, podia haver uma crise cambial mundial. Bem, o homem, que todos sabem, conhecem, é um homem de urbanidade extrema, quase florentino, imediatamente nós não discutimos isso, porque isso é uma matéria para o G7. Acabou. Depois trabalhei na OCDE há uns anos e vi os europeus, a solidariedade, ai mas que amigos, todos iguais, todos diferentes, parava no momento em que se ia falar com os outros grandes do G7. Claro que hoje em dia temos o G20, já não é nada assim, mas eu sabia isso e, se calhar, portanto, não fui tão longe quanto poderia ter ido. Eu admito que, naquela altura, fosse impossível, por causa deste preconceito. G7 não está. E, portanto, a pressão dos pares que nós conhecíamos dentro da Europa parecia muito mais realista do que na OCDE, quando, na realidade, se calhar a da OCDE, que não é federal, funciona melhor. Primeiro, pedido de desculpa. Como académico, bem, isso então aí é embaraçoso ao senhor professor João Proença, meu querido amigo. Eu não só não sabia com quem ia partilhar o painel, porque ainda tinha aquela nossa conversa em Paris em janeiro, como não li o programa. E, portanto, eu não me preparei para falar do futuro da União Europeia. Eu estava a falar da ideia portuguesa da União Europeia e da zona euro, e, portanto, enfim, eu peço de facto desculpa, genuinamente agora abri isto, mas o que é que será esta coisa aqui? Será a emenda do jantar? Não, era aquilo que eu não tinha lido. Bom, a reação aos jovens é a seguinte. Eu, de facto, desconfio do federalismo, e desconfio do federalismo na própria Alemanha. Eu atribuo a resistência da Alemanha a avançar em esquemas que até não são tão ousados como muitos desejariam, porque eles têm dentro da própria Alemanha casos, e não estou a falar só dos cinco novos Länder, que não ligam nenhuma e, portanto, abusam permanentemente. E que estão a criar problemas sérios. Portanto, eu entendo que realmente desejar, digamos, uma solução por um país na Europa é um erro capital. Quantos países se refugiaram atrás da Inglaterra e depois diziam, são estes ingleses? Agora, quantos se refugiam atrás da Alemanha? Mas será que a solução federal aguentava? Não, porque a solução federal não é chamar federal. É, de facto, haver um mecanismo de que estamos muito longe. E, nesse sentido, eu também duvido, e alguém falou nisso aqui, penso que foi o primeiro jovem, o primeiro mais jovem ainda, que é o Paulo Moura, que era aquela questão de comparar a zona euro com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Eu vou-lhe contar uma história verídica que pode ser útil para perceber isso. Porque deu a entender que, se calhar, os regimes de câmbios fixos têm fins um bocadinho catastróficos. Eu penso que deu a entender isso. Eu acho que isso é tecnicamente errado. Isso é assim quando há uma pressão para baixo, não há o chamado flex-up. Se for haver um comentário meu agora no próximo European Economic Journal verá, nunca se estudam as apreciações, porque o problema é sempre, evidentemente, quando já existe um desequilíbrio da balança das transações correntes e, portanto, que a flexibilização é o remédio, é a desvalorização. Portanto, isso eu duvido, mas dou-lhe um exemplo que eu acho absolutamente extraordinário para compreender os mitos que alimentam, às vezes, as ideias que nós temos, mesmo de nós próprios. E, nesse sentido, eu apreciei muito o pedido de narrativa que nos veio da primeira fila. Isto foi uma cena que se passou no Instituto de Defesa Nacional, que se chamava na altura Centro de Sociologia Militar, em pleno verão quente. Convidaram o Sérgio Falcone, que é um economista
francês radical, um marxista monetário, que é uma coisa rara. Temos cá um, o Daniel Bessa era assim quando era miúdo. Mas enfim, agora cresceu. E então o Sérgio Christophe, como foi? Era uma cena assim para o anfiteatro do IDN, é parecido com este, talvez mais pequeno, mais elevado, e ele argumentou que era preciso uma desvalorização para salvar a Revolução. Existe. Tá. Bem, os capitães todos, na altura, portanto, imaginam a quinta divisão, imaginar um pouco as barbas, as coisas, tudo ali a ouvir o marxista francês, e a resposta unânime foi: mas, ó senhor professor, no nosso país não se desvaloriza. Quer dizer, os capitães de Abril, epígonos daquilo que alguém aqui chamou progressismo, quando confrontados com a consequência monetária do desequilíbrio dos aumentos dos salários, não, isto aqui a taxa é fixa. Por isso eu disse, convertibilidade não foi. Foi resistida. Mas a estabilidade cambial é, de facto, um bem para um país com a nossa dimensão. E eu acrescento aquilo que disse aqui, há bocadinho. O ajustamento externo está a avançar sem desvalorização nominal, tão bem ou melhor do que o desvalorizamento de 83. Claro que o de 83 foi catastrófico, foi interrompido antes do fim. Foi abortado, é a palavra. Portanto, isto é a primeira correção, amiga. Correção. Primeiro contributo, amigo, para o professor Paulo Moura. Depois, agora, o segundo, e que também veio aqui, eu estou à procura, mas se calhar, olha, não leva mal, era aquela sua ideia de que bem, acaba por ser a questão de avançar para 20 anos e avançar para a União Política. Portanto, eu já contrariei isso através da minha dúvida do federalismo. Portanto, eu agora vou-me atirar aqui ao Sísifo para terminar. Vou-me atirar ao Sísifo porquê? Porque há, de facto, duas atitudes, isto já foi dito, duas atitudes perante as reformas. Há a atitude do Remy Emanuel, que era o homem que esfiava o gabinete do Obama, quer dizer, uma crise é uma oportunidade que não se pode perder. Is an awful thing to waste, a terrible thing to waste. Bom, portanto, uma crise permite-nos mudar. E o Juncker, o famoso Juncker, fez um paper, por acaso eu tentei provar isso, o Marco Butti tentou, e há outros trabalhos nessa linha, que nós sabemos perfeitamente as reformas que temos de fazer, mas o que não sabemos é fazer essas reformas e ganhar as eleições. Ora bem, aí é que eu vejo o problema português. O problema português foi, e eu penso que isto envolve todos os da ampla coligação para a mudança, particularmente os maiores, é que, de facto, nós temos que ser sempre simpáticos. E, portanto, não vamos explicar que é preciso fazer ajustamentos. Eu ainda me lembro do Fernando, e sei exatamente o sítio em que foi o Fórum de Administração de Empresas, em que eu, como conheço, e até beneficiei muito, da sua perícia de historiador económico, eu disse: mas, ó, Sr. Ministro, e já lhe tinha feito a pergunta 2 ou 3 vezes, quando os meus alunos iam lá visitá-lo, e até alguns alunos mais irreverentes faziam essa pergunta por mim. De tal maneira, isso estava já interiorizado. Sr. Ministro, mas não acha que se o Ministro das Finanças tivesse mais poder, não estou a pensar em ninguém em particular neste preciso momento, mas se o Ministro das Finanças tivesse mais poder, não acha que era melhor? E, portanto, ele lá citou o Von Hagen, nós alunos e tal, mas quando foi o Fórum de Administração de Empresas, em que estavam empresários, ele disse uma coisa, eu peço desculpa se estou a citar fora de ordem, mas é de facto uma lembrança que eu tenho. Não, sabe, isso é assim, mas o senhor tem que ver mais longe, tem que compreender que para nós cá, um Ministro das Finanças com muito poder é um homem muito feio cujo nome não me ocorre. Bem, no fundo um bocadinho como os capitães progressistas perante o Sérgio Christophe Colombo. Porque o que é que aconteceu? Passámos de um poder que era o menor na União Europeia, era o Ministro das Finanças português. A comparação pode estar falseada, mas era o que tinha menos poder. Foi aquele que menos aumentou. Houve casos em que nós tínhamos o mesmo e depois aumentaram. A Grécia, a Suécia, o Reino Unido. São casos, e há estudos sobre isso. E, portanto, criou-se a ideia de que, de facto, só se poderia aumentar o poder do Ministro das Finanças em plena crise, que é o que está a acontecer. E, se calhar, agora estamos numa situação de passar, que, peço desculpa da graça pesada, particularmente nesta hora do dia, que é passar, não há fome que não dê em fartura. Nós agora temos uma fartura de poder do Ministro das Finanças, com certeza, mas cá está por causa da crise. E, portanto, uma coisa que se tivesse havido
mais lobbying por parte dos próprios titulares. E eu, por isso, tentava ouvi-los, e penso que o Joaquim fez a mesma coisa. Mas não houve. E, portanto, nós não nos atrevemos, nós que estivemos neste lugar, não nos atrevemos a dizer que queremos mais poder. Porquê? Porque era impopular. Cá está, no nosso país democrático, o Ministro das Finanças não pode ser poderoso. Desculpe lá, Alfredo, isto não foi combinado, ele se calhar está aborrecidíssimo comigo, mas eu digo isso com grande admiração pelo historiador, porque o senhor escreveu um artigo injustamente esquecido sobre a maneira como o Salazar restaurou a convertibilidade. É claro, durou 2 semanas e nunca mais tentou, ficou de tal maneira escaldado que nunca mais tentou. Mas em 31, em julho de 31, ele tentou. E esse trabalho impressionou-me tanto que eu acho que há aí um cantinho da sua pessoa, particularmente agora que tem mais tempo para estudar, em que vê que o Salazar, se calhar, no aspecto estrito da competência e do poder do Ministro das Finanças, se calhar não era totalmente inadequado ao país em que vivemos, mesmo em democracia. Enfim, eu peço desculpa, eu acho que quebrei tudo, mas desta última não peço desculpa, até porque ele vai responder. Tem claramente resposta. Sobretudo porque ele vai responder. Eu peço desculpa, sim, claro. Tens toda a razão. Eu recordo-me do Jorge, não só em momentos públicos, mas noutras ocasiões, referir essa questão do poder do Ministro das Finanças. E eu acho que o Jorge também passou por lugar, percebe que nós muitas vezes somos prisioneiros do nosso próprio lugar. E o Jorge também sabe o que é informação assimétrica. E há coisas que se têm que fazer e que se fazem, mas que não se podem publicitar. E, portanto, o ganho de poder, às vezes, tem que ser feito de uma forma discreta, porque eu também acho que o Ministro das Finanças, que publicamente diz que tem mais poder, dá uma imagem de fraco que pode comprometer o sucesso. Eu não sei quando... Dê cá um abraço, homem. Não, a sério, um abraço. Não, porque isto não foi por mal. Isto Acho que é a melhor altura de terminarmos o debate. Jorge, já agora só um comentário lateral. Eu só gostaria... Não, é só para terminar. O Jorge não ignora, como é que é dizer, os termos em que as coisas acabaram e não ignora a forma como o poder, de facto, foi exercido. Muito No bem. momento terminal, concordo inteiramente. Eu agradeço a todos. Não era a nossa intenção fazer uma espécie de psicanálise. Não, mas era... conjunta, mas nunca sabe como é que evolui um debate destes. Foi muito bom. Acho que é muito bom para todos nós. E fica o desafio para virem ao próximo, que promete também, será já agora, com o Eduardo Catorga e com o Medina Carreiro.